Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Agora a gente vai falar de assim, alguns, não todos, não. Tem muito programa. Muita coisa que se perdeu, muita referência. A gente tá pegando um pincelado aqui dos mais evidentes. Não, e especialmente alguns programas muito nichados que realmente acho que se perderam. Vamos falar de alguns talvez mais gerais. Na verdade, uma dupla de programas, né? O Cadastro de Clientes e o Cadastro de Empresas, da XSW, mais uma obra do Rubens Pereira Silva Júnior, em 89. Alguém usou esse aí? Eu usei para teste, assim. Eles são o que o nome diz, um programa de cadastro de clientes e um programa de cadastro de empresas. Você me lembra bem, a XSW também fez um programa de fluxo de caixa. Sim, também fez esse fluxo de caixa. Fluxo de caixa e controle de estoque, acho que eles chegaram a fazer uns controles de estoque. Tem uma análise no MSX Micro. Que às vezes eu ficava perguntando por que esse jogo da parte de aplicativos? Fiscal de estoque, eu pensei que era continuação. Foi na época, tá, gente? É mesmo, é? Até 8 horas atrás. Esse daí, eles são um programa que não. Cada programa você cadastra pessoas que têm CPF, endereço, telefone, imprime relatório, faz mala direta. E o outro é um programa que você cadastra pessoas que têm CNPJ, na época era CGC. E que faz a mesma coisa, imprime cadastro. CPF na época era SIC. Era o SIC, obrigado. Era SIC. Jesus, vocês foram lembrar do SIC e do CGC. Meu Deus do céu. Gente, né? Isso é testado de velhice que a gente tá com certeza. E eram todos programas escritos direto em Assembly. Você tinha também o MSX Flowchart. Que é diferente do Flowcharter do PC que fazia fluxogramas, o Flowchart da Discovery era um programa para fazer plotar gráficos. Era o Gnuplot da geração. Ah, tá. Tô lembrando. Mas ele não plotava gráfico com base em funções, não, né? Não, ele fazia gráfico estatístico, fazia histograma. Eu lembro de ter os mexidos gráfico de barra, de bolo, né? Pizza, linha, barra. Eu comecei a brincar, fazer um programinha desse na época em Basic. Outra coisa que marca os anos 80 é que o pessoal era taradíssimo por esses gráficos. Programas de fazer gráfico, verdade. Tem um software que a gente não listou, o César falou de software de muito nichado, não sei se o Giovanni achou na pesquisa, um software para fazer diagrama de placa, você botando componentes da XSW. Eu me lembro disso. Eletrônica não, né? Não tinha. Não, não sei o quê. de CI. É de CI, nossa. Algo parecido. Não era de CI, não. Era outro nome, começava com Ed. Tinha esse. Não, mas aí é um utilitário gráfico que a gente não citou. Tem dois softwares que passaram na cabeça agora, que a gente já falou de música, que eu não citei. Foi o Music Stealer da Discovery. Era esse que eu queria lembrar. Ele não era um editor de música, ele é um roubador de música. É um roubador de música feito pelo Leonardo Beltrão. Mas era legal. E tinha um de gráfico a fazer um editor de sprite, que era o Sprite Maker, o Sprite Maker da XSW. Exato, era legal também. Se não me engano, fazia até rotina de Basic, né? Sim, gerar rotina de Basic com as linhas data pra você poder carregar os sprites. Isso. Eu fazia. Mas a gente tá falando. A mão na roda total. A gente tá falando profissional. Teve um CAD 3D pra MSX que eu lembro da propaganda nas revistas de um desenho de um avião. Sim, não, do ônibus espacial. Eu lembro desse. Não, era um avião. Eu lembro também do. Não, eu me lembro. Eram os arquivos que vinham com ele. Eu vou ser sincero, eu tinha isso. O máximo dava pra conseguir entender o que dava pra fazer era olhar o ônibus espacial sendo desenhado em alguns minutos. Mas você tinha o TopCAD, feito pela Nemesis, né? O TopCAD não era bem um programa de CAD, estrito senso. Ele era um editor. Imagina o seguinte, ele também foi escrito em Pascal. Ele foi escrito pelo Frederico Liporassi. Obrigado, pelo Frederico Liporassi. Ele tem muita cara de Grafos 3, né? F1, F2, F3, F4, F5. Até as cores dos menus são cores de Grafos 3. A diferença, assim, é que ele era um editor,
como o flowchart é do PC, né? Ele tinha biblioteca de imagem, você conseguia fazer desenho, fazer diagramas, circuitos, ou até usar ele como se fosse um PageMaker. Ele te dava esse recurso, só que a função dele era realmente ser um programa de desenho monocromático numa tela de 512x768. É um que eu não usei, eu só lembro de ter ouvido falar. É interessante. Alguém que eu conhecia na época mexeu. Era o irmão de um amigo de colégio que ele era mais velho, ele já estava na faculdade, enquanto ele estava no segundo grau, ele mexeu, ele disse que apanhou do programa, não entendeu muita coisa também não. Uma coisa curiosa, eu tô olhando aquela MSX Micro especial e eles literalmente colocaram o Bug Composer na categoria de editores de música. What? Você não viu nada. Enfim. Já que eu quis citar a Buccaneer para lembrar de uma coisa, eles também tinham um programa de mapa astral. Buck Astral. É o Buck Astral. Isso que categoria? Mapa astral. Tá, programa de desenvolvimento, gráficos. Na categoria esotérica, porque a Nemesis também tinha um programa de Xing. É mesmo? Cadê a categoria esotérica da pauta? Não. Essa pauta só cresce. Cadê a categoria Nova Era, né? Exatamente. Agora, esse próximo aqui, ainda mantendo o pé na ala profissional da pauta, eu usei um bocado e era um programa bem simpático, gostava dele. Professional Data Retriever da Discovery, feito na época pelo Vitor Hugo Costa, no 90, usa Pascal com rotinas em Assembly, e eu não sabia, mas ele trabalhava com um conceito, com a ideia de fichas, né? Então ele, inspirado, segundo o nosso pauteiro, no Microfiche Filer Plus do Amiga. Era basicamente um gerenciador de base de dados. Sim, já que o pessoal era fã do Amiga, por que não trazer do Amiga para MSX um programa? A própria cara dele lembra, até o cursor que ele usa lembra o cursor do Amiga. Cursor vermelho? Era a fase de amiguização dos usuários de MSX. Todo mundo tava deslumbrado pela interface do Amiga, pelo conceito, o pessoal, vamos fazer, né? Essa parte aí eu acho super válida, né? Por que não portar os programas? Fazer programas semelhantes, acho que era válido. Eu acho. E vamos agora pra rival, pra Nemesis. Não, peraí, falta falar o seguinte, que esse conceito de ficha é uma coisa que você não vê em nenhum outro programa atual, é uma forma de navegação, ou seja, cada registro que você inseria no seu banco de dados ia aparecer uma espécie de planilha, e você conseguia navegar por dentro dessa planilha para encontrar o registro que você queria. Ô, Giovanni, é que a gente não teve no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem um conceito do Holodex. Sim. Que é aquele conceito multificha que você roda até encontrar a informação. Até encontrar a informação que você quer. Eu não lembro da gente ter tido Holodex no Brasil ou alguma coisa parecida com Holodex. A gente já evoluiu para agenda eletrônica. Mas em termos de papel, a lógica era essa, que é a lógica que até hoje está no inconsciente coletivo quando se trata de ficha, né? Que depois teve, acho que a Microsoft depois teve um programa desse ficha no Windows. Era o CARD. O CARD do Windows 2 e 3 também. Eu usava ele. Do usuário. Era prático. Que era uma espécie de banco de dados das pessoas normal. Bem simplificado, né? Quando as pessoas chegaram à conclusão de que não iam utilizar banco de dados, começaram a utilizar ficha, etc e tal. E seguindo a gente para as pessoas comuns aí, né? A Nemesis fez 2 kits, né? A gente já tinha comentado lá em cima falando dos kits que eles estavam fazendo. E o kit microempresa e o kit locadora, para, obviamente, essas coleções de programas para informatizar, respectivamente, uma pequena empresa ou uma videolocadora. Esse programa meio que aqui representa uma categoria de programas que tiveram toneladas desse tipo de programa no MSX, né? Eles fizeram um apanhado. O kit microempresas, que tem um programa de mala direta, tem o editor da Gradiente, ou a Message Write, ou whatever que tinha lá. No de mala direta também tinha toneladas no MSX. Qualquer plataforma tinha um cadastrozinho básico. Locadora também tinha um programa para locadora de fita, né? Fita de VHS, fazer seu próprio Netflix analógico em casa. E que basicamente era isso, né? Assim, o cara podia comprar esse programa e montar a locadora dele com tudo pronto. Só faltava chedas. Pequeno detalhe. Essa parte não inclusa. Vinha da embalagem, fitas VHS não inclusas. Mas se você falasse lá com... Qual é o nome do cara? Marcelo? Ele arrumava umas fitas pra você. Marcelo? Isso. Um abraço, Marcelo, caso você esteja nos ouvindo, tá? Processa não, tá? A gente é legal. Acho que aí a gente pode passar para falar de um pouco de programação, né? Sim, programamento e desenvolveção. Developers. Eu lembrei de um software, mas de falar dele lá em utilitários. Lembrei de um. Vamos falar de programação, pronto. O primeiro é um deles a citar, o Hot Logo,
da Sharp. Havia uma lenda, dizer que o Hot Logo na verdade foi escrito pela Sharp junto com a Itautec, e aí tem aquela história do pessoal, alguns engenheiros que saíram, foram para a Epicom, alguns deles vieram na verdade da CID, que pertencia à Sharp. Na verdade ele é o MSX Logo da Logo Computer Systems, localizado inicialmente pela Philips para vender na Europa. Então a Sharp pegou o MSX Logo, deu um tapa, trocou 3 letrinhas e vambora. E assim, também ele traduziram para a língua portuguesa. Todos os comandos estão em português, mensagens de erro e tudo mais. Foi uma tradução, mas foi um trabalho desgramado. Agora que a Gradiente chegou a comercializar uma versão de Logo feita em Basic, essa pra mim é nova. Sim, eu cheguei a ter esse cara. Eu cheguei a achar no catálogo da Knight. Eu cheguei a usar, mas assim, era sofrível. Imagino. Continuando a programação, clássico, para quem desenvolve, pra quem fudou, quem assembly, clássico Mega Assembler. Quem a gente não sabe se ele era da Cybertron ou se era da Aeronsoft. A Cybertron vendeu, mas a Aeronsoft também vendia. Eu acho que outras empresas também vendiam, então você tô na dúvida. Eu acho que o Mega Assembler, na verdade, era um programa importado. Eles fizeram. Não, ele foi desenvolvido pelo Brasil. Foi? Era o pessoal assistindo a Micro 80. Era o pessoal que trabalhava na Aeronsoft, na Tropic, mas foi desenvolvido pelo Paulo Pugno. Simplesmente eles pegaram tudo aquilo que eles tinham de ferramenta para copiar cartucho, mais um assembler, e fizeram um Mega Assembler. Ou até na base de um assembler pré-existente, né? Aliás, existe uma lenda de uma versão 2.0 do Mega Assembler para MSX2, com 80 colunas e outras coisas mais. É uma lenda. Uma lenda, aliás, o que alguns, como o nosso chapa Ricardo Oazen, acreditam piamente. Certo. Aliás, o Oazen tem o mesmo cartucho dele com o Mega Assembler gravado em ROM. Então, eu pago aqui de ferramenta de muito MSZero burro velho, né? Pô, ele tem um cartucho do Mega Assembler gravado em ROM. Você pega o cartucho, é um cartuchinho preto com o corte no plástico. Você vê claramente a EPROM ali, mas está gravado no Mega Assembler. E que era um Liggs Expert. E era um Liggs Expert, e foi o cartucho com o qual, aquela história que vocês viram no episódio 60, do Oazen ter chupado a BIOS do MSX2 da Youngsoft, foi com aquele cartucho. Sim, o Oazen tem esse cartucho até hoje. E ele usa até hoje. Ponto. Acreditem se quiser. Acredite se quiser. Mais um falar do MSX Debug, né? Sim, o MSX Debug, assim, ele originalmente ele não foi vendido, depois ele a Aigasoft passou a distribuí-lo, né? Ele foi criado em vários artigos da revista CPU pelo Sérgio Durico Calheiros, exceção em uma edição em que Sérgio Durico Calheiros está grafado como Sérgio Duarte Calheiros. Não me perguntem o motivo, achei que fosse outro cara, inclusive. O que você falou disso me lembrou de um software que teve antes dele. Que saiu na Microsystems, acho que era o MSX Bug. Que era mais ou menos a mesma ideia do MSX Debug. Só que o MSX Debug fez mais sucesso, foi trabalhar com disquete, tudo lá, mas ele fez mais sucesso. Mas teve o MSX Bug. E também me lembrei do BKP do BKP Disco, que também era um editor feito pelo Júlio Veloso. Não, o BKP não era editor, era programa de cópia. Sim, mas teve o BKP Disco que dava pra editar. Tá. Dava pra usar como editor também. Era daqueles programas bombril, nenhuma utilidade. Editor de setores, né? E ele permitia você escrever código assembly com ele. Também tinha disso. Bombril total mesmo. Bombril total. Mas daqui a pouco a gente fala dele. O MSX Debug veio na revista CPU em parte, então você tinha PA lá e digitar, sei lá, digitando código. Afinal das contas, a revista informática na época era o nosso GitHub, né? Você fazia o pull ou o gitfetch digitando. O Sérgio Durico Calheiros também foi editor da parte MSX da CPU MSX depois de um tempo, mas ele antes fez um software que era o Screen 4 em algoritmos romanos, que ele botava uma tela de texto 64 colunas por 24 linhas no MSX1 e permitia você rodar gráficos diretamente sobre o... simultaneamente também adicionava alguns comandos. Outro programa que ele também fez era o Spectrum, né? Projeto Spectrum, que era um VMeter. Era um VMeter, ele fazia análise espectral pela porta do cassete. A única função da porta do cassete. O cara era fera, o cara era bom. Sim, sem dúvida. Quer dizer, ainda é. Não sabemos se ele tá vivo, mas se ele estiver, ainda é. Pois é. Giovanni, vai pegar o livro do Beat Basic, vai. Já tá aqui, ó. Eu tô livro, eu não tenho sorte, mas eu tenho um livro. O que era o Beat Basic? Conta aí. O Beat Basic, ele é uma ferramenta escrita pelo Luiz Carlos Bittencourt em 1988. Aliás, ele também escreveu muita coisa nas CPUs e MS Micro da vida, que ele, literalmente, ele fazia um meio termo entre o Basic e o Assembly. O módulo básico, pelo que eu estava olhando aqui com calma, o que ele implementa é um dialeto, você intercepta Basic,
ao interpretador Basic do MSX e queria comandos, não comandos novos, mas comandos simplificados. Tipo, você usar load para fazer load, R para S0, para screen 0. E todo o livro, ele é basicamente a explicação de como implementar isso, como interceptar as chamadas do... Cara, isso não mexi na época não, interessante. Eu lembro de ouvir falar, não peguei, não vi na época, mas eu lembro de ter ouvido falar dele. Eu tô com o livro aqui, irmão, que vocês quiserem. Também tem no dataset. É interessante ver se está lá disponível naquele projeto de recuperação do arquivo da Cobra Software. O software que eu acho que eu cheguei a ter o disquete, mas eu perdi. Ele era meio que você falou do BitBase, me lembrei de um software para Amiga, mais ou menos essa ideia. Me lembrei, ele lembrava o Visual Basic? Talvez. Não, ele não estendia o Basic, ele só simplificava o Basic. Quem fazia uma coisa dessa, eu acho que... Eu não tenho certeza se o BBC Basic fazia isso. Agora tá na dúvida. Era o Nestor Basic. Isso, o Nestor também faz um troço parecido. Tem um software Nestor Soriano, que não é brasileiro, espanhol, que é o Nestor Basic, que faz uma ideia disso de estender a capacidade, estender a capacidade do Basic e por aí vai. Está fora do contexto. Aí vamos lá, aceleradores e compiladores para MSX Basic. Não tinha jeito, MSX Basic era o que todo mundo programava na época. Eu mesmo comecei a enveredar pelo Pascal, linguagem estruturada, quando entrei na faculdade em 91, mas até então era Basic. Ligava a máquina, tava ali, então por que não, né? Pois é, a gente programava com Basic e muita gente tinha dificuldade com Assembly, eu incluído. Então o pessoal começou a atacar um filão de fazer um softwarezinho, uma maneira para você acelerar o Basic, para fazer ele funcionar mais rápido. Dois compiladores que eram vendidos aqui, eu não tenho certeza de que, acho que era o mesmo software, só que com nomes diferentes. Era o Mozart, vendido pela Cybertron, e o Flash, pela Nemesis. Era o mesmo software? Eu acho que era o mesmo, posso comparar depois. Será que ele não era nenhum software traduzido lá de fora? Não, lá de fora, mas acho que era o mesmo programa. Eles traduziram o mesmo programa, quero dizer. Sim. E qual era o programa? Não sei. Boa pergunta. São dois programas, assim, eu deixei quieto porque eu não tive paciência de ficar estudando os dois programas para verificar se eles são iguais, como é que eles funcionam, esse tipo de coisa. Ou se de repente aquilo que eles chamam de compilação é somente transformar o MSX em binário, o programa Basic tokenizado já num pré-parser, e em tese isso fica mais rápido. Gente, quem mexeu no Mozart ou no Flash, da Nemesis e pro MSX, não Flash do PC, por favor, entre em contato aí nos comentários. Outro que também era distribuído por aqui, pela Paulo Software, é o MSX Turbo Basic, que é o com Basic com MSX Turbo, né? Que também... Bem útil. Esse pré-compilador que a ASCII desenvolveu, que reduz a precisão numérica, reduz os tipos de uma série de operações, então deixa o programa muito mais rápido. Mas assim, não foi desenvolvido pela Paulo Software. Só foi traduzido, né? Só foi traduzido. Só fizeram o manual. Que isso? Bom, pelo menos o manual em português, alguma coisa de bom. No ramo das bibliotecas, agora uma polêmica, né? Que é o Gradius System, lançado em 1990. Da Nemesis, entenderam? Gradius, lembra? A atualização seria o Salamander, né? O Life Force. Cara, nota mental, só pro pessoal que não pegou essa época. A Nemesis usava até o logotipo do Gradius no Nemesis, tá? Na cara de pau. O Daniel Delavie, você lembra dessa história, Ricardo? Qual? O Daniel Delavie lá, na época ele era de Brasília. André Delavie, por que eu falei Daniel? Idade é foda. André Delavie. É quem vem alemão batendo na sua porta, Giovanni. Pode falar mal, o Delavie não vai ouvir, ele vai ficar reclamar que a trilha sonora vai estar atrapalhando pra ele ouvir. Ele tá ficando velho caduco. Caraca, um abraço, Delavie, seu safado. Em 97, no Encontro de Brasília, ele já tava com 50 anos, imagina agora. O cara tem o cara tem problemas em separar a faixa de áudio da faixa de musical. Vamos voltar ao assunto do Gradius. O André Delavie, ele conta que lá em 89 ele estava desenvolvendo um programa chamado Zegrapher. E o Zegrapher tem uma interface. Tinha que ser citado nesse programa, né? E o Zegrapher, ele contou essa história diversas vezes pra gente, né? Então, tô apenas repassando. E que ele mandou assim pra alguém, como ele vinha passar as férias no Rio, ele mostrou pra alguém da Nemesis. Ele que deixou o disquete pros caras verem, não sei o quê. Nessa mesma época, o pessoal da Nemesis lançou o Gradius, com a mesma cara do programa que ele tá desenvolvendo, assim, só usando as rotinas, não chegou a usar o Zegrapher. Mesmo que o Zegrapher nunca ficou pronto. Então o Nemesis System é o mais próximo que a gente tem de um Zegrapher comercial. Não, o Zegrapher é um programa de desenho. O Gradius era cara nova com programas em Basic. Mas a Discovery também chegou a fazer o seu Gradius. Vamos lá, Nemesis, Salamander, Life Force, qual a piada? Não, era o Basics.
tá aí. Eles só pegaram o nome do Basic. Botaram O Basics foi escrito pelo Márcio Machado de Moura, Gilbert A.V. Carvalho, Anderson Barros Torres e o Emerson Rangel Braga. Só uma coisa, Gilbert A.V. Vasconcelos. Gilbert, o que eu falei? A.V. Carvalho. Ah, Gilbert Vasconcelos, Carvalho, é o nome de solteiro dele. Olha o Alzheimer batendo aí de novo. Não é Vai cegueira, aumentar toda. pior que é cegueira mesmo, ele não tá lendo a própria pauta que ajudou a escrever. Na própria pauta, a idade Velho alemão tá batendo forte no Giovanni hoje. é miopia mesmo. Ambos são da década de 90, né? O Basics ele meio ficou ofuscado pelo Gradius, porque ele não tinha aquela cara bonita e que surpreendente, mas ele tinha muito mais recursos que o Gradius. Tem um nome pomposo. O Gradius ele tinha um monte de POC, não sei o que, XSR de Zé, X de tanto pra chamar as rotinas. O Basics não, ele expandia o Basic do MSX, efetivamente. Você tinha comandos pra você desenhar janela e fazer essas coisas. Mas nessa época tava todo mundo pro Turbo Pascal e ninguém se preocupava em programar em Basic mais. Mais ou menos Que pensa, você que pensa. Ó, vou te avisar um negócio, hein? O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Morou? Passar para os utilitários? Vamos. Eu lembrei dois utilitários. Pronto, nós. Que não estão na pauta. Não, mas antes dois que não estão na pauta, que senão eu vou acabar esquecendo. Te manda. A Nemesis lançou uma interfacezinha, que é um software com uma certa interface gráfica, que era tentativa de fazer alguma coisa, que era o GeoSystem. Isso eu propositalmente eu ignorei. Por quê? Que era ruim demais. Era ruim demais. Bom, então deixa eu só citar. Alguma coisa a ver com Gels tirando o nome? A ideia era Tirando o nome, ele tinha algo que lembrava os Gels e só. Explica pro pessoal qual é a referência que eu falei dos Gels, somente pro pessoal, fora o mundo MSX. De Commodore 64, acho que Atari 8-bit também teve um Gels. Apple II, que era uma interface gráfica para a máquina de 8-bit, direto pela Berkeley Softworks. Isso. E o PC teve anos depois. E o Atari ST também. Mas tirando isso, era uma tela monocromática, ele carregava e botava umas coisas e andava na tela e acabou, não tinha nada de... A amiga não teve Gels porque não precisava, cara, tinha uma calculadora bonitinha. Isso é verdade. Pra falar a verdade, agora eu me lembro da propaganda, aparecia a calculadora ocupando um quarto da tela. Sim, era tudo que funcionava no programa era a calculadora. Então Gels igual a calculadora gráfica no MSX. Calculadora bonitinha. Próximo programa. Fala o segundo. Lembrei. Master Cruncher da Discovery. Mas o Master Cruncher tá na pauta, pô. Tá na pauta. Tá na pauta? Olha, temos dois cegos nesse podcast já. Não cheguei nesse ponto da pauta. Gente, vamos fazer um Patreon agora pra comprar 2 labradores, um pra mim e um pro Ricardo. Eu acho que no caso do Ricardo tem que ser um cachorro um pouquinho maior. Pô, um dog alemão? Talvez um fila. Dog alemão não é um cachorro apropriado pra cão guia. É um fila menos ainda. Legal se você ser um cego e radical, você tem um galgo de corrida com um cão guia. Vamos falar do Pronto 2? Vambora. O Pronto 2 era da Plansoft, foi o Paulo Fabrício Bugin. Lembro do nome dele porque ele também teve envolvimento com um fanzine de Jornada nas Estrelas. Olha. O software feito em 1988, lançado em cartucho. Era um shell gráfico para MSX com um drive de disquete. Tinha uma versão dele em cartucho, então você podia espetar lá e dava um cal pronto, carregava ele. Foi feito todo em assembler. Tinha uma interface, o símbolo, o mouse, né, entre aspas. O cursor era uma mãozinha, o dedo indicador, mão direita com o dedo indicador esticado, né? Eu lembro de algumas matérias falando dele. Caso também, ele
Foi usado o Mega Sample, o M80 e o L80 para poder desenvolver? Ele usou o Pug na Micro 80, ele comenta que ele usou o Mega Sample para desenvolver o Pronto DOS, a parte de cartucho, e os módulos que você podia carregar pelo disquete, ele já usou o M80 e o L80 para desenvolver. Daí passamos pro EdArch 2 da XSW. Editor de arquivo hexadecimal, como o próprio nome diz. Não tem referência do autor, mas eu acho que é o mesmo cara que fazia tudo na XSW, lá o Rubens Jr. Bem provável. Rubens Pereira Silva Jr. Também é outro figurinha fácil nesse episódio. Não sabemos se houve um EdArch 1. Eu tenho o manual desse cara, eu comprei esse cara. Bem interessante. Às vezes o cara tentou copiar o Grafos 3, que nunca teve o Grafos 1 e 2, né? Então ele chegou e falou, não, mas vou botar EdArch 2 pra não ficar muito feio, né? EdArch 3. DBase 2, né? Ele Matei a charada. DBase 2. Sabe por quê? ASCII, não é um 2, é um... Fazendo em relação ao ASCII. Não, ASCII não é ASCII 2. Não compactue com essa farsa, essa fake news. O EdArch tem uma coisa curiosa, que como editor de arquivo em hexadecimal ou em ASCII, né, ele tem uma coisa que o pessoal do Unix chama de strings. Você consegue vasculhar o arquivo, ele já tem um modo para pular de string em string. Então quando ele acha, é fácil você procurar texto dentro dos programas. Interessante. Pena que a gente não sabe quem foi que fez. E aí passamos pro Disk Mechanic. Esse outro famosíssimo. Sim, conjunto de ferramentas para manipulação de arquivos, uso drive disquete, pelo Leonardo Beltrão, 8990. Ele tinha um programa, inclusive, que permitia você fazer backup do disquete em fita cassete. Esse pacote. Eu lembro disso. Coisa de maluco. E ele chamou carinhosamente Sábado à Noite, né? Um detalhe interessante de lembrar é que há pouco tempo o próprio Leonardo Beltrão estava vendendo o hotbit preto dele, mas com código-fonte de todos esses softwares, manual e muita coisa no Mercado Livre, e o pessoal da comunidade estava se juntando para fazer uma vaquinha para comprar. Eu vou ser honesto, eu não lembro. Eu acho que o pessoal comprou e aos poucos perguntar que fim levou. Eu acho que o pessoal conseguiu comprar. Ele pediu um valor meio alto, mas eu acho que o pessoal comprou e os disquetes estão sendo ripados pelo Ulisses Matos. Ulisses Matos, o nome dele? Ulisses, desculpa, Ulisses, eu devo estar errando o seu sobrenome. Mas bota nos comentários do Alzheimer do Ricardo agora aqui. Ulisses, bota aí. Ele estava recuperando vários desses softwares em disquete, ele estava recuperando várias matérias, se não me engano, foi para ele. E ele já começou a digitalizar os manuais. Show de bola, hein? Então, a disponibilizar isso. Deve ser colocado lá no dataset, mas é interessante de qualquer forma, porque é software que você tem acesso ao código-fonte desses. Software em particular, o Disk Mechanic, acho que eram 14 ou 15 programinhas. Em breve a gente vai ficar sabendo. Se já a gente não soube enquanto esse programa foi ao ar, né? Acho que o Disk Mechanic era todo em Assembler, né? Sim. O Leonardo Beltrão ele trabalhava em Assembler. Ele se programava em Assembler mesmo. Então o Master Crunch provavelmente também, né? O Master Crunch que eu citei lá em cima, mais uma prova irrefutável do meu Alzheimer, eu usei o Dito Gujo, comprei, usei pra caramba. Ele tinha uma interface gráfica muito simpática, você rodava, mandava compactar o programa e aí ficava aparecendo uma bolinha, ficava subindo. Conforme você compactava mais a bolinha sair. Quem fez? Vitor Hugo Costa junto com o Leonardo Beltrão. Não, a interface gráfica, Alberto Meia. Pode ser do Maia. Esse programa ele permitia inclusive compactar arquivos.com. Olha. Ele acrescentava um descompressor no começo do arquivo. Sim, eu usei muito para poder ganhar espaço nos meus disquetes. Povo muquirana do disquete, economizando byte. Muquirana nada, não tinha dinheiro. O cara não salvava o arquivo para não gravar disquete, ele anotava numa folha de papel. Claro, anotava no papel. O disquete era pros fracos. Mas eu usei muito o Master Crunch, muito bom. Seguindo com o pacote de ferramentas aí, o MS-DOS Tools da Nemesis, não confundir com o MS-DOS Tools da própria ASCII, que tem uma coletânea de ferramentas do mundo Unix para MS-DOS, para quem não conhece, como tem Sort, tem CAT, tem WC, tem grep, tem Cal, calculadora, para quem gosta de calculadora, e tem o programa de biorritmo. O japonês adora biorritmo. Cal no Unix é um programa de calendário. Desculpa, aliás, esse programa tem o Calc. Nota mental. Aqui no Brasil também tinha vários programas de biorritmo. Que sessão que ele entra? Esotéricos. Esquisitíssimo. Biorritmo? Era de Aquários. Da Liberdade vai querer colocar fruto fépia no programa. É.
Daqui a pouco vou colocar o Lynx e o MSX na sessão de esotérico também. É quase isso. O MS-DOS Tools da Nemesis, ele é uma coletânea de utilitários que o Eduardo Barbosa escreveu em 88 e que grande parte desses utilitários depois que ele agregou no Hello ou o contrário, né? Foi todos escritos em Assembler. Caramba, agora que eu tô me lembrando, o Hello era da Nemesis também? Também. Sim, e cara, o Hello era muito bom. E eu usava pra cacete, mas eu não lembrava que era da Nemesis. Eu também usei muito o Hello. Porra, o programa era muito bom e a interface dele era bonita, cara. Sim. Bacana ele, usei pra caraca, Hello. Nossa. Com aquelas fontes futurísticas. Lembrando no... Se eu não me engano era do Dexter. Era a fonte do Dexter. Não. Parecia. Você tá confundindo com as fontes do MS-DOS Tools. O Hello é uma fonte meio amassadinha, que deixava ele meio ilegível. É verdade. O MSX faltou que era a fonte do Dexter. E o Hello não roda em MSX2 pra cima. Não roda nem em programas com face que não seja de porta. Fiquei triste. Não por causa da interface, mas por causa de não rodar MSX2 eu fiquei triste. Havia inclusive uma história que haveria um Hello 2 pra MSX2, né? Mas eu acho que eles chegaram a prometer em algum lugar. Mas eu acho que não rolou. Eu não sei se foi algum encarte da própria Nemesis ou propaganda de revista, eu acho que foi encarte interno. Da falta de títulos, temos aqui uma série que é quase Velozes e Furiosos, né? A série Tools, né? Não a série Tools da Nemesis, eu falando da série Master. Só que você não citou a Printer Tools da Nemesis. Eu citei lá em cima. Então tá bom, né? Você tá ouvindo aqui na pauta, não falou? Não, eu citei lá em cima quando eu falei do footer, do logo footer. Oh yeah. A série Master já foi nos estertores do mercado MSX, isso aí é pra 1994, por aí. Eu descobri uma CPU de 92 eu acho, uma notinha de rodapé, um anúncio bem pequeno, vendendo alguns desses produtos aqui, mas eram comercializados pela Cobra Soft. Sim, é a Cobra Soft do Rogério Belo do Santos. Mas as últimas CPUs tem propaganda de página inteira da Pyre Soft. Então ele é 91 para 92. Não, 94, 95, das últimas. Bem última mesmo. Última mesmo, deve ser das últimas CPUs. Que aí vai citar aqui, são os softwares feitos da Empire Informática, com a autoria de Marcos Daniel Blanco de Oliveira e Rudolf Franz Gutlich, que estão aí na ativa até hoje como usuários de MSX. Sim, começaram a vida como garotos de programa naquela época. Agora são senhores de programa. E aí os softwares anunciados eram o Master Coder, que era um encriptador, um Master Buffer 768, um copiador de disco, que provavelmente usava Mega RAM, diz que a Mega RAM para fazer a cópia, né? Esse que rodava MSX2. Master Scanner, Scanner Plus, captadores de imagens de jogos. Todo mundo gostava de roubar um mesh de um jogo, né? Caramba. Pô, isso é fantástico. Isso é show de bola fazer isso. Era o print screen com software. Master Protect 1 e 2, protetor de arquivos e protetor de programas do DOS. Master Transfer, que era um copiador de disco travados. Outra coisa também que tinha que ter. Um Master CMM, um emulador de terminal. Master Format, formatador de discos. Master MRU, educacional, movimento retilíneo uniforme. Isso que é o MRU? Deve ser, né, cara? Educacional, a primeira coisa que me veio à cabeça, cinemática, física. Não sei, eu pensei em pornografia. Não vou nem perguntar o Giovanni pensou dessas siglas aí, cara. O Master Graphics, coleção de clipart, o Master Copy, copiador, e o Master Tools, ferramentas de teste para discos e drives. Fica a pergunta pro Rudolf. Rudolf, você tem cópia desses programas todos? 1, 2, saiu isso tudo? 3, você usava um monitor assim que Master? 4, não tem 4. E eu não vou falar nada. 5, vamos pra baixo. Bora. Você o programa de comunicação, o CCM. Aliás, eu descobri que esse termo CMM era muito comum pra chamar o de terminal na época. Não sei porquê. Você tem então ali o MSX ANSI, feito pelo Miguelzinho, né? Miguel Freitas. Tá íntimo assim, cara? Cara, o cara ele chamou de Miguelzinho, não tinha como não ser. Tu nunca lembrou da história do Rogério Bellarmino contando que ia copiar coisa na casa do Miguel, copiar programa, tudo? Pô, cara, qualquer um que tem menos de 1,75m pro Rogério é pequeno, cara. Eu tinha amizade com o Miguel, então eu fui algumas vezes na casa dele, em Copacabana, copiei programas com ele. Aliás, eu tinha acesso à internet na época, ele tava começando a ter, eu lembro que trocava muita ideia. E muito pouco, eu não conheci o Rogério Bellarmino naquela época, porque o Rogério também é na casa do Miguel. Olha aí. E o Miguel no final, nos estertores... Quem era o outro da história? Por isso que vocês nunca se conheceram. É que nos encontros aleatórios nunca deu pra encontrar com o Rogério. Nunca deu overbooking. Então assim, o Miguel fez um MSX ANSI para o emulador terminal com suporte a ANSI para MSX. Importante isso. Ele fez também o
programa do Blue Beep, que já foi falado em verso e prosa, que já contamos. Contado pelos bardos. Tinha um outro programa que a gente utilizava muito para conectar a BBS no MSX, que era o ZMP-Term, que é um programa originário de CPM, foi desenvolvido por uma empresa da Austrália, eu acho. Nossa. Foi adaptado pelo Robert Kuhl Jr. Rubens Henrique Kuhl Jr., que hoje em dia trabalha no Comitê Gestor da Internet, Brasil. Olha, dono da internet, legal. Eu tenho ele adicionado no meu LinkedIn. Então, ele é dos donos da internet, ele fez esse programa, ele adaptou para usar os modems nacionais. O cara fez a internet. Hoje ele faz a internet. Exatamente, isso que é dono. Já que estamos falando de modem BBS, né, o MS Offline, que é um leitor de mensagens offline do padrão QWK, que foi de autonomia do Fernando Rocha Carneiro, amigo do Ricardo. Não, na verdade, ele é amigo de um amigo meu. Amigo do amigo? É, e foi feito em Pascal. Amigo do amigo. Diga de passagem, foi feito em Pascal e eu tenho que cobrar isso do Ítalo, porque parece que o Fernando passou a cópia desses softwares todos pra ele. E o Fernando Rocha era também o SysOp da BBS, tão especial da MSX, que rodava no MSX, que era a Firehawk. É, que tinha nome de jogo de MSX. Rodava em cima de um 2 Plus, com 2 drives de disquete, um modem, e tinha um circuitinho que ele fez pro MSX poder atender a ligação. Não tinha como atender. Ele montou lá. O modem do MSX não só não discava, faltava relé, como também ele não atendia. Faltava relé também. E aí ele botou os relés. E rodava o software da Firehawk, rodava em cima de 2 drives de disquete. Eu liguei algumas vezes, entrei no chat, bati papo com o próprio Fernando, usei o BBS algumas vezes, mas muito pouco. Já tava no finalzinho do período do modem, começando a ter modem, muito pouquinho. O negócio do Ricardo era a internet, ele não queria esse negócio de ter modem de BBS na época. O Fernando fez engenharia eletrônica, se eu não me engano, e quando meu MSX2 Plus vazou a maldita bateria dentro da placa, aquela maldita bateria vazou, foi ele que consertou isso ao custo de R$80 em 1994. E o Fernando morava lá dentro da Ilha do Governador, e lá fui eu comigo debaixo do braço até a casa do Fernando para fazer. De busão, o Ricardo pegou um busão na casa dele, foi pra Madureira, pegou 910, depois ele pegou um outro dentro da Ilha do Governador, 3 busão. E o Expert na cabeça. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Não, e foi mesmo, 3 busão mesmo, pra ir lá levar na casa do Fernando pra ele fazer o reparo lá. Na época, R$80 era uma grana preta, mas valeu a pena. E aí ele passou as baterias, eu lembro que ele puxou o circuito e falou: não, tirei essa porra da bateria, botei pilha, usa a pilha do lado de fora. Eu falei, se vazar, vaza do lado de fora do micro, né? Ele falou, exatamente, deixa aí, não tem problema não. Realmente foi a melhor decisão. E depois você foi tomar um banho de mar na Praia da Onça, né? Ele morava perto da Praia da Bica, se não me engano. E aí, continuando os utilitários, copiadores, né? E copiador, e não faz sentido ficar explicando que é copiador, né? E aí talvez os mais conhecidos aqui da lista, acho que todo mundo vai conhecer todos eles aqui, ou pelo menos a maioria. Olha, eu vou começar aqui com o BKP, foi originalmente distribuído pela Ciberne, autor do Júlio Veloso, acho que ele é um programa de 86, 87, ele é bem lá no... Bem na MSC, era um terreno baldio. Esse programa ele evoluiu para o BKP Disco, ele acrescentou as funções que o BKP já possuía, acrescentou rotinas para transferir de disco para fita para disco e outras coisinhas como diretório, e que depois esse cara evoluiu para o BKP DOS, né, o BKP DOS 2, e que o próprio Júlio anunciava como fosse sistema operacional, suportava 80 colunas, tudo com menus, era tipo aquilo que o Hello deveria ter sido se fosse MSX2. Salvo engano, eu acho que o melhor programa do MSX nacional e talvez internacional também, de passar de disco para fita e vice-versa. Sim. Um programa que muita gente namorou a tela durante anos e anos, e minutos enquanto copiava. Programa muito rodado em Pirata House. Se bem que, se ser franco, o programa seguinte foi mais pirateado, foi mais usado ainda, que era o Fast Copy, né? Da Polysoft. Sim, nossa. Do Gilberto, era farra. Do Gilberto Martins, do Rubem Henrique Cole Jr. Fast Copy, autoexplicativo o nome do programa e a função. Aliás, é o seguinte, o Fast Copy ele mostra que ele realmente é fast quando você trabalha com 2 drives. Sim. E ele aproveita, se não me engano, a Mega RAM, né? Pra ficar mais rápido ainda. Não, ele não. Não é isso, não, né? Ele não. Segundo constam, reza-se a lenda, o primeiro cara a quebrar a proteção do Fast Copy foi um sujeito que estudou comigo no colégio. Não sei se ele foi exatamente o primeiro, mas ele quebrou a proteção do Fast Copy e ele comprou 5 cópias originais, quebrava a primeira e não funcionava. Comprava mais uma, quebrava a segunda e não funcionava. Na quinta ele conseguiu quebrar e aí conseguiu tirar o .com e aí ele saiu copiando pra todo mundo e me deu a cópia de graça. E obviamente
Obviamente o Fastcopy não copiava ele mesmo, óbvio. Óbvio que não. Mas foi o primeiro copiador rápido do MSX. Daí veio a série de 88. E daí veio, desceu com tudo. Aí veio o Copy GTS do Milton Maldonado de 89, o Versor da XSW, que era feito pelo Matias Gruber, no ano 90, Top Pirate 2 do Eduardo Barbosa, também de 1990. Esse foi distribuído, se eu me lembro bem, pela Ciência Moderna. Ciência Moderna, e que suportava Mega RAM. O Chave Mestra da XSW, que não era exatamente mais rápido, também do Matias Gruber, mas era programa para quebrar proteções. Ele copiava disco travado, e aí era aquela loucura de disco travado na época. Chave Mestra, se eu não me engano, na versão do 2 pra frente, o Versor também fazia um pouco isso, mas o Chave Mestra era mestre. O Versor acho que não copiava disco travado. Copiava sim. Mas o Chave não, Fastcopy que não copiava travado. Fastcopy não, Fastcopy era só pra copiar em velocidade. Agora o Versor copiava disco travado, usou todos os de baixo travado, mas o Chave Mestra, a partir do 2.0, ele fazia cópia de software que o pessoal usava, aquele do Copy 2PC, que não dava pra copiar MSX, o pessoal usava Copy 2PC no PC pra copiar. O Chave Mestra, se eu não me engano, a versão 2 pra frente, copiava esses programas. Sim, ele era bem... Ele não era rápido, mas ele copiava. Dependendo da cópia, ele demorava uma semana pra copiar, mas ele tava lá. E aí baixava a velocidade na hora. Se eu não me engano, tinha uns mostradores que ficavam vendo os setores, tu via que ficava bem devagarinho certas coisas, mas aí copiava assim, vamos contar um segredo para as crianças, seguinte, apesar do drive de disquete do computador ser digital, a interface de disquete ser digital, a gravação do disquete ser digital, o drive era acima de todo um dispositivo analógico. Sim. Então, velocidade e posição dos setores é uma coisa muito importante. Sim. E agora vamos encerrar a nossa sessão de copiadores e copiativos com o melhor e mais útil copiador de todos, o Copy Baixaria. Ai, caramba! Exatamente. Também da Buchanan, né? Mais um dos filhos do Capitão Beloder. Nossa, cara. Não era o melhor. Aquilo não era o mais... Não, pera. Sequer era um copiador. Ele era uma ferramenta para gerenciar arquivos e que tinha a opção de você poder copiar fita para disco, disco para fita. Tirando isso, ele era só um pretexto para você ver sacanagem. Não, você errou, João. Ele não foi a ferramenta de gerenciar arquivos. Ele era uma ferramenta de ofensa pessoal travestida de gerenciar arquivos. Falou tudo. O objetivo dele era ofender, xingar, depois ele fazia. Ricardo, explica aí para as pessoas como funcionava o Copy Baixaria. Cara, tudo que você fazia com ele xingava um palavrão. Não, assim, não vamos explicar. Você procure uma cópia do Copy Baixaria na internet e se divirta. Cara, vai ser meio difícil, hein? Não sei se ele tá muito fácil, não, cara. Acho que é bom explicar. Cara, manda o seguinte, ó. Quem quiser achar, vai achar. Entendeu? Enfim. Vai se virar na web. MSXeira e bola pra frente. Ok. Depois alguém tinha que fazer um vídeo dele funcionando no YouTube, hein? Boa. Vai ter muito vídeo, viu? E aí vamos passar para a divulgação de mídia. Agora vamos falar de revista de disquete. É uma coisa muito em moda no final da década de 80, começo da década de 90. Agora tem uma revistinha que não foi falado antes, que era essa em fita cassete, que era a MSX Press. Essa em fita cassete. Nas primeiras MSX mídia que você vê eles falando, divulgando, era só carregado em fita cassete. Eu lembro da propaganda. Não cheguei a ver em ação. Eu lembro da propaganda. Eu só lembro da propaganda. Mas o primeiro trabalho da ProKit nessa área, o único, era o Digital Book, que era praticamente uma apresentação multimídia, na prática, lançada em 88, autoria do Renato Giovanni e Luiz Fernando de Moraes. Uma ideia de um livro eletrônico, aí você tinha animações. Só que assim, ele, apesar de eles falam, se eles chamarem livro eletrônico, ele é um pouco mais que um livro eletrônico. Ele é um pouco mais que um e-book atual, né? Porque ele tem essa própria velocidade de seguir o texto, poder te permitir ler, te dar uma velocidade de leitura. Ele tem exemplos, ele tem animações, assim, e ele difícil de explicar, né? E ele tinha uma coisa... Não, assim, muito mais parecido. Eu acho que o conceito de livro eletrônico talvez seja o mais próximo desse sentido. No sentido de que, enfim, não era um HyperCard, que era uma ferramenta que, aliás, até hoje ela tem um status aí meio cult. Talvez realmente ficasse mais próximo de uma apresentação de um livro multimídia, né? Do que propriamente um e-book. Porque o e-book, na verdade, ele se parece muito mais com um livro físico clássico. O e-book ele é mais passivo, ele é totalmente passivo. Agora ele tinha uma coisa, um bônus que todo mundo gostava, que interessava. Ele tinha o mapa da Amazônia.
Foi ali o primeiro lugar que o Renato Giovanni publicou o mapa da Amazônia. Aí você entendia algumas coisas, que tinha algumas salas entre muitas aspas, né, que mudava de posição. O cristal que você tinha que pegar para poder sair, ele tinha 4 ou 5 lugares diferentes que ele poderia aparecer dentro do jogo. Aliás, depois de falar de Adventures, tem que falar um pouco mais do Amazônia, mas eu lembro que tinha um mapa do Amazônia ali no Digital Book. Posteriormente ele foi publicado, se não me engano, numa revista CPU, mas a primeira vez que o Renato publicou o mapa foi no Digital Book. O Digital Book ele foi destravado e convertido para arquivo pelo Adriano Cunha em algum momento no final da década de 90. E aí a gente tem também as MSX Express 1, 2 e 3 da Discovery. Eu tenho as 3 edições, foram lançadas a partir de 1989. Acho que 89 foram 12, 1,89 e 2,90. Sim, era a ideia, na época a coisa estava muito na moda da revista em disquete. Tem muita revista em disquete feita para MSX, em particular na Europa. Quase todos os grupos de usuários fizeram. A Futuridisc, por exemplo, fez 42 edições, era para fazer 50, fizeram 42 edições. Você tinha as da Sunrise, tinham 3 revistas diferentes da Sunrise: a Picture Disc, a Magazine e a Special. E no Japão também tem 3 ou 4 também grandes revistas. É a NV Magazine, né? A da própria MSX Fan, que é o complemento da revista, né? É, a NV Magazine da MSX Fan, a Disc Station. A Disc Station da Compile, que é a mais famosa de todas. Da TIE, que eu esqueci o nome do raio da revista. E a Pink Sox. Pink Sox e tinha outra que também era Pink alguma coisa. Ambas conteúdo hentai. A MSX Express, assim, eu lembro que na primeira edição eles mandaram, por engano... Ela tem 2 brindes. Ela tem o Oswell, né, Juan? Se você nunca jogou, jogue e fique viciado. E de brinde, o código-fonte da revista. Um erro deles, eles mandaram com a biblioteca completa. Ele colocava 64 colunas. É o único arquivo TXT com 40 e pouco K que você vai encontrar no disco. Faça aqui sua própria revista digital. E foi o que aconteceu, né? Na prática, por conta das bibliotecas que ele usava, era transformar o Pascal quase numa linguagem de macro. Ele botava o que era com as bibliotecas, ia acrescentar, botava o include na frente, e o que ia colocando, ia fazendo, e ele ia lendo os textos e ia montando. E isso teve as 3 edições, e depois com racha teve na MSX Express, só saiu um número, saiu pela Hightech. Essa não veio com o código-fonte. Não precisa, todo mundo já tinha. Já tinha, veio com o jogo Turbine, que é um jogo assaz divertido de jogar no MSX. É o jogo que eu virei sem perceber, eu passei todas as fases, rodei o jogo sem perceber. E eles anunciaram algumas coisas na época, alguns softwares, inclusive foram anunciados que eles iam lançar, mas não foi isso concretizado, saiu na Disc Press. Uma coisa que eles anunciaram que também não foi concretizado é a MSX Disc Press número 2. Sim. E aí, passando para softwares educacionais, temos listados o Lix Expert, que por falta de opção ficou na categoria educacional mesmo. Era isso colocado na Era de Aquários. Eu acho o melhor lado, sinceramente. Qual é o educacional disso aqui? Fazer sopa de ervilha? Era apresentar o computador, peixe com óleo de coco? Apresentar o leite de coco. Então, peraí. Então vamos fazer uma justificativa. Se é o educacional para botar o computador, tem que se falar também da fita de apresentação do Hotbit. Eu não lembro o nome dela, por isso que eu não coloquei. Uma bosta. Link ao Hotbit, pronto. Esse nome. A fita do Hotbit era uma porcaria. É uma porcaria, vai ter que ser citada. Era muito técnica. Tá, vamos falar um educativo que você aprende e se educa ao mesmo tempo. Vamos lá. Por favor. Você tem também, só pra lembrar, ainda a Gradiente lançou ainda o Acentue para acentuação, e era um joguinho e educacional, e você tinha uma série de pacotes também relacionados à língua portuguesa. Acho que falavam oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. E a série especial que foi cancelada, o Mesóclise. Gente, existe um programa, eu tenho quase certeza que deve ter sido aquela série lá da Microsistemas ou da CPU, agora não me lembro, de programinhas que foram lançados depois em disco, que tinha um educacional de datilografia, que eu usava. Esse eu não lembro. Nossa, esse teve aos montes nos Estados Unidos pra Commodore 64. Sim, não me lembro de nome, eu tenho quase certeza que era dessa série aí de CPU ou Microsistemas. Eu acho que era da Microsistemas. Não dizer que eu não lembro. E aí tem o Brasil Geográfico, né, da Discovery. Esse é um educacional de verdade, né? É um Atlas. Era um Atlas, né? Vitor Hugo Costa fez o código,
Carlos Albuquerque fez os gráficos e os mapas. Esse saiu em 1991. Feito em Pascal e Assembler. Era bem interessante. Apesar da interface, eu consideraria meio chata de você usar, porque você tem que botar o cursor em cima de um pixel para poder selecionar o estado ou a cidade em particular. Nossa. Acho que era educacional porque você treinava só destreza contra as teclas de cursor. Faz Tinha ainda um programa da Discovery, acho que do finalzinho, 92, que o Cláudio Halha, que escreveu MSX, etc. Escreveu, mas ele não fez software para Discovery. Não, ele analisou, era um programa de desenho. Ah, sim, era um programa de colorir. Sim. Cheguei a ver isso que ele falou também, esqueci o nome. Sim. Meio que saiu no final da vida do MSX também. Não, final da vida da Discovery. Também. Foi um dos últimos softwares da Discovery. 90 pra frente. Aliás, Cláudio Halha saiu em umas certas circunstâncias um tanto quanto turbulentas do canal de informática do Globo, e quem assumiu foi o Vitor Costa, que assumiu a redação da coluna de MSX. E eu tinha amizade com o Cláudio na época. Depois a gente perdeu o contato. E ele programava em Pascal, tinha umas ideias muito mirabolantes, o software fazendo coisa Pascal. Nenhum tornou-se comercial. Alguma coisa eu devo ter ainda pra procurar. Ele fez um gerador de inlines para Pascal. Começou a fazer uns adventures, umas coisas assim, adventures de texto. Umas histórias meio mirabolantes que ele bolava lá. Mas ele saiu, e que se pensa que ele saiu, não vamos entrar no meio da fofoca. Vamos entrar na fofoca mesmo, que se exploda. Opa! 1, 2, 3. Mas parece que, segundo ele dizia, o Luiz Fernando de Moraes mexeu os pauzinhos pra tirar ele. Que isso? Conhecia o pessoal na redação, ele tinha bom trânsito, não sei o que, deram-lhe uma rasteira e ele jogou a culpa no Luiz Fernando de Moraes, aí botou o Vitor Hugo Costa, trabalhava para a Hightech, e ele que ainda manteve a coluna MSX, etc. um tempo. Coluna ao qual eles chegaram a fazer uma matéria para o jornal sobre a FM Sound Stereo da Tecnobyte. Chegaram aí na Tecnobyte Roxo, com fotógrafos, fizeram fotos, matéria, tudo para divulgar. Isso, na coluna também eles falaram sobre o Turbo R e a iniciativa da Allen de trazer o Turbo R. Mas isso foi tudo no tempo do Cláudio Halha ou já era no tempo do... O Turbo R já foi falado no jornal mesmo, mas não era na coluna. Botaram uma foto, usaram a foto do micro do Turbo R, que era do Edson Pires, lá de São Paulo, de Leme, qual foi um dos primeiros, talvez o primeiro brasileiro a ter um Turbo R. Hoje esse Turbo R tá com o sobrinho dele, com o Jonatas, ele tem um outro Turbo R, e juntos organizam um encontro de Leme, que era de São Paulo. E havia uma certa arrumaria à casa do Edson, porque o pessoal queria ver um Turbo R, né? Afinal de contas, né? Primeiro usuário a ter Turbo R no Brasil. O Turbo R dele, ele comprou, veio direto do Japão na caixa, não foi de segunda mão. Diferente do seu que você comprou de segunda mão no Mercado Livre, dele veio na caixa. Diferente do meu, do seu, pra cantar junto, né? Ele foi de quinta mão, né? Segunda. Mas o dele veio com caixa. Primeiríssima mão, Mas a matéria não falou sobre o Turbo R, fizeram uma matéria no canal de informática que falaram um monte de besteira, todo mundo ficou revoltado na época. Não foi na coluna. A coluna não durou muito mais tempo, a coluna durou 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Chegou uma época que ela não durou muito pouco. Eu começou a revezar com a Mac, etc. E aí um belo dia, nem Mac, etc, nem MC, etc. Morreu, sumiu tudo. E muito menos o Amiga, etc. Você nunca teve. É por isso. Nunca teve lá no caderno de informática. Vamos falar de jogo? Vamos falar de jogos, claro. Editor de Adventures, do Renato Giovanni, lançado em 1986. Eu comprei, eu não sei onde está o manual, mas eu devo ter ainda. E versão 3.4, se eu não me engano. É a única versão. Ele lançou pela Ciberne e ele ia lançar a versão 4.0 com suporte a gráficos, qual a Lenda da Gaia foi baseado. A versão 4.0 nunca se tornou comercial. Cara, o manual tem mais de 100 páginas. O manual, acho que ele está disponível. Ele foi convertido para a versão de arquivos, que o manual está integrado. Porque assim, uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação precisa gerar Adventures. E já que assim, vamos falar de Adventure logo? Vambora. Mas infelizmente o primeiro não usou a linguagem de programação, ele é feito totalmente em BASIC. Mas ele é legal pra caramba, vai. Essa bomba tá bomba no MASP. Tem que parar o bombardeador, você tem que pegar a bruxa que roubou o cérebro do diretor do MASP. A gente tá falando de qual Adventure, João? Do Avenida Paulista, é claro. Que aliás, alguém rodou a Avenida Paulista no MSX Rio em 2018.
Indo nos pontos turísticos do jogo. No Center 3. Eu lembro que eu fui a São Paulo, passei no Center 3, fui lá no Shopping Center 3, eu olhei, pô, legal, Avenida Paulista. Eu sei lembrar das coisas. O jogo foi feito pelo Pusab, né? José Maurício Pusab, em 86. Era um adventure basicamente com controle com a seta. Não tinha um interpretador de comandos que você passava. Pô, mas ele era muito legal, cara. Muito divertido. Ele pela Sysout, acho que é a empresa que só distribui esse programa. Só. E é muito divertido. E cuidado de você pegar a asa delta pra poder saltar e chegar na bruxa. Uma maneira e temos uma coletânea pro mesmo site. Tem umas análises bem interessantes sobre esses jogos. E sobre a Avenida Paulista e sobre o Amazônia, originalmente 85, mas acho que isso é 86 para MSX. Ele já estava anunciado na MSX Micro número 1. O Bernie já botou o anúncio lá. O anúncio tinha uma cobra na capa. É até bonito, bem feito o anúncio lá. Escrito pelo Renato De Giovanni. O jogo é um adventure. Você é um piloto que cai no meio do mato e tem que se virar. Não, no meio do mato é o matagal, pô. Você cai com um avião. Você cai pilotando uma lixeira. Uma lixeira voadora. O Amazônia, um avião cai na Amazônia, você tem que sair, aí tem as várias coisas, você morre de sede, tem a onça que te persegue, tem que matar a onça. Olha que jogo antiecológico. É verdade. O Renato, a gente conversou com ele no episódio sobre criação de adventos, foi o episódio 42, e ele falava que ele sempre teve interesse em usar a temática nacional nos jogos. Então ele teve vários jogos que ele quis lançar, inclusive para MSX, depois alguns saíram para PC, mas que eram com temáticas bem nacionais. E eram bem legais, né? E aliás, o outro jogo dele é o que é um spin-off do Amazônia, né? É uma versão um pouco melhorada. É um spin-off. Serra Pelada? Afinal de contas, onde é que fica a Serra Pelada? Do lado, fica no Pará. Do lado, no Pará. Não, mas ainda é a Amazônia que ele tá se referindo, é o estado. É a região norte, tá, região norte. É a floresta, a Amazônia. Pará também pega. O Serra Pelada, ele tinha a opção, na verdade, de se encaixar a tal da pepita chamada dívida externa. Sumiu. Porque o valor, né, dá pra pagar, né? Dá pra pagar a dívida externa. Gigantesca. E o Serra Pelada tinha um mapa embutido. Tem um atalho que você abriu o mapa. Tem também a Lenda da Gávea. Também da ProKit. Esse feito pelo Luiz Fernando de Moraes. Em 1988. Originalmente ele fez esse jogo pra Spectrum. Saiu em 87 pro Spectrum. E aí depois ele portou, mas na verdade ele saiu em 89, eu acho. 88? Não, ele saiu em 87 pro Spectrum e 88 pra MSX, no ano seguinte. Em 88 ele foi feito em cima do editor de adventos de versão 4.0 do Renato, que nunca viu a luz do dia. Era a versão usada internamente. Era a intenção dele usar depois, quando ele fez aquele demo do Angra 1, que aí o pessoal começou a vender o demo. Como jogo. Mas esse mundo de Adventure não ficou limitado ao Renato De Giovanni e o editor de Adventure. Também teve as aventuras escritas pelo Carlos Fabiano. 3, né? São 4. Conde de Monte Cristo, de 88, a Gruta de Maquiné e o Memphis, de 89, que foram comercializados pela Nemesis. E o Tesouro das Estrelas foi comercializado pela Discovery, de 90. Esse eu não lembrava. Nós já citamos o Angra 1. Vale lembrar também alguns outros títulos. O Matagal, que a gente já falou. Aliás, vou dar um spoiler do jogo, mas é uma piada que tem que ser falada aqui. Sabe a onça pintada que você acabou de falar, que é antiecológica, tem que matar ela? A onça pintada no Matagal, você podia passar por ela, porque a onça era pintada no chão. Cara, sério, gente. Eu lembro que a gente conversou com o Renato e perguntamos o que você achava do Matagal com essa sátira. O Renato falou que se sentiu homenageado. O Matagal fez muito sucesso na redação da Microsistemas e jogando direto, que era muito engraçado. Porra, era uma sátira. Você via pilotando uma lixeira voadora e caindo no Matagal do valão. Tinha que sair. Esse lance da onça pintada. Tinha piada com o pessoal do Spectrum, que você via o cara, a tribo do Spectrum forçava a ver o Spectrum funcionando, você morria de nojo. Ou seja, tinha famosa rixa. Nossa, cara, engraçado, o Matagal. Era de chorar de rir. Eu não sei quem era o autor, mas tá de parabéns. Sim. Alguém lembra pelo menos da Soft House que ele saiu? Não. Então vamos ao próximo. O próximo sobe o Rush, sobe Tom Sawyer. Eu não lembro desse.
Profissão Perigo. Profissão Perigo, baseado na famosa série, é sério. Você era o MacGyver. Eu acho que esse cara era inglês, eu não sei se alguém adaptou ou só chamou de Profissão Perigo, né? Assim como o Alcatraz também. O Alcatraz vinha na jogabilidade. E claro, porque está em nossos corações, né? Palhada City, esse sim, 100% nacional. Feito em Basic. 100% da Baixada. Não, ele usava 54 colunas, acho que tinha rotina Assembler. Aliás, uma vez eu tive em Nova Iguaçu, tava parado numa coisa com a minha esposa, e quando vi, passou um ônibus, bairro, destino do ônibus, Palhada. Comecei a rir sozinho. Ela não entendeu nada, tive que parar de explicar ela a história do Palhada City. Mas tá aí o Palhada City, nosso coração. O Rogério Blarmino conseguiu reatar o contato, o programador da época, que era um dos sócios da Yanksoft, e ele ainda tem a esperança de que ele tenha esse código salvo em algum lugar. Não sabemos. Quem sabe? Dia quem sabe. Esse será o grande mistério. Até hoje. Já foi tema de 1º de abril. É triste isso, hein? Já. Pois é, né? Já foi tema de 1º de abril. Né, já foi. O Matagal foi escrito pelo Ricardo Pacheco Kuntze. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. Vou passar então para os jogos de estratégia /tabuleiro. A Discovery fez 2 jogos com o Vitor Hugo Costa. O Discovery Imobiliário, que era basicamente um banco imobiliário, ou como se fala hoje em dia, um Monopoly. E um Guerra Fria, que era... É o Supremacia? É um War da vida. Não, é o Risk. É o Risk, tá bom, eu sei, é o Risk, mas não é baseado no Supremacia, que era que tinha míssil nuclear. Supremacia Borne. Não, é o Risk. E na tinha o Minos, que a Soft New lançou. O autor, qualquer coisa Lisboa Neto, eu não consegui ler, né? Que a screenshot tava muito... O Minos não era... Eu acho que não era o Minos, não. Eu acho que tinha também da Discovery o Imagem e Ação. Não lembro. Não, o Minos, assim... Que não era exatamente esse nome, mas era baseado em Imagem e Ação. Teve um jogo de... Hoje prometeram e não lançaram, sei lá. Tinha um jogo... Eu acho que era da Discovery também. Alguém lançou um jogo que era um jogo de memória, se eu não me engano. Com caras? Com faces? Não, esse aí foi o Flamar, foi o Marcelo... Ah, tá, isso aí foi pós. Foi bem recente. Foi o Marcelo Silveira que fez, né? Agora lembrei também, Marcelo Silveira. O Minos, o Minos foi escrito em Turbo Pascal, ele lembra um jogo que tem no Game Boy chamado Daedalian Opus. Daedalian Opus? Que é um puzzle, só que assim, ele já tá na última fase. Você tem que juntar todas as peças. Mas essa do Imagem e Ação, vocês se lembram? Não lembro. Não era exatamente Imagem e Ação o nome do jogo que eles E como é que faria Imagem e Ação de computador? Porra, boa pergunta. Então. E aí, o melhor representante de jogos de ação para MSX feito no Brasil. E único. Melhor jogo de ação lançado no Brasil. Feito no Brasil, estraga, João. Não precisa dizer que é o único. Tem que falar que é o único. Esse aí é triste. Quando alguém fizer um jogo desse, quando alguém produzir um brasileiro fizer algum outro, esse jogo será o segundo melhor. O segundo melhor, tá vendo? Zorax, o mito. Bota a música do Space Ghost aí. Clássico. Cara, Zorax. César, vamos falar o nome dos culpados? César, você que teve uma cópia do Zorax, uma cópia original do Zorax. Gente, porra, eu lembro do manual do Zorax original, o César me mostrou, e assim, eu não acreditei que aquilo era um manual. Parecia o manual do Plus 3 do TRS-80 que o cara imprimiu na matricial do tio. O primeiro jogo nacional de ação. Respeita Zorax. Respeita Zorax. Primeiro jogo nacional de ação. Olha, se tiver gente bastante interessada, a gente pode pensar no futuro fazer uma camisa com o logo do Zorax, tá? Se alguém tiver interesse, bota aí no comentário que a gente conversa sobre o assunto. Mas vai ter que ser feito com tom marrom. Marrom cocô. Né? No momento que vamos homenagear os autores de Zorax. Vamos dar os nomes aí, bora. Aos culpados. Escrito por Leonardo Beltrão, com o roteiro de Marcelo Nunes. Música especialmente composta para o jogo. Para a abertura do jogo. Do Luiz Fernando Moraes. E gráficos de Alberto Maier e Fernando Scanner, em 1990. Eu tinha mais respeito pelo Alberto Maier até o Zorax, entendeu?
Todos os programas que estão bonitinhos. Tu vê que na pauta inteira, o cara mandando bem, várias interfaces de aplicativos. E eu digo com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Que nunca mais vai haver outro jogo igual o Zorax. Com certeza. Eu lembro, eu acho que uma vez em Jaú, o Adriano comentando. Como é que ele tinha falado? Eu acho que deu um branco. O Adriano comentando as 5 maneiras que os inimigos vinham pra atirar em você, que eram sempre as mesmas. Uma em onda, a outra. É o zigue-zague pra um lado, zigue-zague pro outro, eu desce e acabou. Não tem outra variação. Você conseguiu chegar na segunda fase, César? Cara, alguém conseguiu chegar na segunda fase? O Slotman desativou a colisão de sprites e conseguiu chegar no ou final. seja, unidade total. Os Scroll Parallax estão na segunda fase. Tem um vídeo. Ninguém viu porque ninguém chegava. Mas tem no YouTube. Claro, a primeira fase não dá pra fazer Scroll Parallax. A primeira fase não tem cenário, é só as estrelas do espaço. Aliás, tinha estrela mesmo? Tinha. Ainda bem. E tinha que chegar no planeta pra realmente ter o jogo era infernalmente chato pra você conseguir ficar vivo. Até porque a sua nave, robô, astronauta, coisa que você controlava, parecia um astronauta. Assim, se o jogo era um astronauta. Rodava numa velocidade 10.000 vezes mais lenta que os inimigos. Não estou falando dos tiros, estou falando dos inimigos. Os tiros, então, é uma festa. Não, tiro... Tomava um tiro, tinha a benção. E a colisão era um negócio assim, passava longe e já tu explodia. Beleza. Só relembrando. Desligando a colisão de espécie, eu chego na segunda fase. Então. Todos nós chegamos até na terceira, né? Que é a última. Se vocês procurar no YouTube, tem um vídeo da segunda e terceira fases. Inclusive lá tem um Scroll Parallax. O Scroll Parallax fica bonitinho, funciona direitinho. Funciona. Talvez a única coisa realmente funcional do jogo. A gente tá tentando contato já há algum tempo com o pessoal que fez o Zorax. O exemplo de tentar retomar esse contato, a gente tava vendo pra eles gravarem. Só esperando eles terminar de cumprir pena. Então, se você tivesse feito o Zorax, você ia realmente querer aparecer? Já falaram que eles não estão nem aí, eles falam pela zoeira, então. É mesmo? Pô, quando eu contactei, o que acontece? Um entrevistado nosso, que a gente já participou uma vez no episódio, no Reto Contaria, o Vitor Truco, comentou que tinha contato com o pessoal que fez o Zorax. Eu conversei através dele e falei: se eles vierem participar, a gente vai acabar falando mal do software deles, né? Que eles desenvolveram. Ah, não esquenta não, Ricardo, eles estão nem aí, eles falam mal mesmo. Eles são os primeiros a criticar, falar mal do Zorax, não tem problema não. Então eu quero contato. Bem, a gente promete, antes de falar do Zorax, de falar todo o profile deles aqui. Quer dizer, meio que a gente já falou, né? Mas todo o profile deles aqui, a gente dá uma repeteco rápido só pra... Ou então bota o link desse episódio aqui, do episódio 90. Eles ficarem bem da fita. Não, João, mas tem uma coisa boa que a gente pode falar do Zorax. A gente tem que agradecer de novo, mais uma vez, ao Adriano Cunha. Destravou e converteu o jogo pra arquivo e não deixou a zoeira do Zorax acabar. Para com essa porra aí, meu irmão! Ah, isso é verdade. E graças ao Adriano, nós temos até hoje a zoeira do Zorax. Cara, vocês falam do Zorax, a gente fez adesivo pequeno e médio pra vender, o que a gente fez. Os adesivos do Zorax são os primeiros a acabar. Claro, o EBR da veia. Não comprou. Então já sabem, comentem aí embaixo, apoiem a camisa do Zorax. E apoiem o projeto do Zorax Gold. Hashtag Zorax Gold e hashtag quero a camisa do Zorax. Isso aí, queremos o Zorax pro amiga. Mas... E o Barramento pra MSX. Isso. Boa, isso aí. Nossa. Intercâmbio de tosqueira. Jogos. Porra, vocês já estão vaporizando. Vamos vaporizar de vez? Vambora. Não teve muito não, né? Sobe a marola. De lembrar quando a gente fala de vapor, é que a ideia que seja Vaporware. Software que foi previsto, falaram, fazer, não fizeram. Isso. O vapor número 1 de todos os tempos da comunidade brasileira. E eterno. Por toda a eternidade de mais 15 minutos. E já foi citado nesse programa anteriormente. O Zegrafia. Isso. Giovanni, quando é que começou o changelog do Zegrafia? 88, 89. Tá pronto? O mapa do código tá na Polícia Federal. What? Acho que num dia o Delavi consegue recuperar os arquivos para continuar o desenvolvimento. Parabéns, já são 30 anos de desenvolvimento. O Zegrafia era pra ser um editor de caracteres, né? Nossa, barrudo Sinuca Forever. João, você não pode falar não, porque o Zegrafia foi rodado numa máquina sua. É verdade. Numa máquina sua, depois numa outra máquina, não sei se foi sua, a segunda foi minha. Temos fotos que comprovam isso, hein? Foi sua. A gente tava na hora do... Foi surreal, porque foi um momento quase ilegal de uma MSX Rio.
Quase ilegal é ótimo. Quase ilegal, cara. Porque a gente tava apenas eu, o Ricardo e o autor, que a gente vai proteger o nome. O Delavia já falou. Droga. O Delavia. Ele chegou assim, pegando o disquete de 3,5. Estava do avô mostrando a versão pra vocês. Botou o disquete na minha máquina e ligou. E era ele! Aí, garoto, vou mostrar um bagulho da hora aqui pra vocês, ó. Baratinho. E olhando, ele quase falou pra eu ou o Ricardo ficar na porta. Momento de ilegalidade do MSX Rio. Depois, por algum motivo, o Ricardo e o João estavam de olho vermelho. Nós estávamos à beira da ilegalidade. Exato, cara. Eu me senti, sei lá. Não, teve uma segunda. Hackers. Teve uma segunda Piratas do Vale do Silício. Ele mostrou, eu acho que ele mostrou também. Teve duas MSX Rio que ele foi e que ele mostrou os Zorax. Agora eu não vou usar. Zegráfia. Zográfia. Teve duas. Zográfia. Gente, eu vou contar, são 4h30 da manhã, estamos gravando podcast até agora. Mentira. Em algum lugar do mundo. Na Tanzânia. Em algum lugar do mundo, 4h30 da manhã. Na Tanzânia. Eu lembro que ele rodou na MSX. Foi na MSX Rio, se eu me lembro bem. 2003 e 2006. 2003, se não me engano, foi no micro do João. 2006 foi no micro. Não, outro foi no micro meu. Nós temos fotos disso que comprovam. Provavelmente o Turbo R, né? Não foi no Turbo R, não. Eu acho que já foi no Philips. Se você for lá no site da MSX Rio procurar, você acha. Porra, no meu foi o Philips também. Caraca, o Philips tá atrás dessa porra. Eu acho que foi no Philips. Olha aí, gente. Uma conjunção totalmente astral. Acabou que a gente não falou dos esotéricos, a gente não citou os esotéricos. Falamos dos vapores, tem que falar dos esotéricos. Falamos do Boca Astral, falamos do que fazia mapa astral, falamos do programa de Xing, que faz Xing. E o programa de Xing, ele tem alguma outra coisa embutida no seu biorritmo, ou algum outro programa. Tem um que faz biorritmo, agora eu não me lembro. Não, tem um biorritmo separado, que é, se eu não me engano, da Paulisoft. Fechando a questão dos vapores. A Discovery Hightech anunciona 2 softwares que não foram concluídos. Saiu um demo que era o Armageddon, que era basicamente um Nightmare. Cara, esse demo é mais bonito que o Zorax. Tá vendo? Os caras iam se redimir. Sacanagem. E teve a ideia que eles anunciaram na Disc Press, que era fazer um Adventure baseado no livro /filme ou Fortin. Mas só ficou na ideia. Que esse é o primeiro jogo do MSX programado em Forte. Não dá pra elogiar. Não, seria em Assembly mesmo. Porra, Giovanni, para de cortar minha piada. Jogos da ProKit que tinham sido anunciados. Pensão Sossego, tinha um também. Eram uns 5 ou 6 que estavam na Microsystems. Serra Pelada 2, além do Amazônia 2. A Amazônia 2 é uma continuação do Serra Pelada. Pensão Sossego, tinha um de você basicamente era um contrabandista trazendo coisa do Paraguai. Caraca, esse jogo, se saísse, ia ser muito bom, cara. Uma coisa praticamente né? a história de vida praticamente ia ser a história de vida de muito dono de Pirata House. Mas, João, o pessoal do Spectre da antiga Yugoslávia chegou a fazer um programa, um advento chamado Contraband. Mas não era do Paraguai. Mas o seu objetivo também era esse, você ir na Áustria comprar uns Spectre. Mas na Áustria era tranquilo. Comprar na Áustria trazer pra Yugoslávia nem tanto. Precisa lembrar que naquela a Yugoslávia tava tenso naquela época. Se vocês lembrarem, no final dos anos 80, outra coisa que estava no auge no Brasil eram os sacoleiros trazer coisas do Paraguai. Sim. Trazer videocassete. Isso aí veio durante um período de tempo, um período razoavelmente longo, tanto que tem uma amiga da Cláudia que teve uma época que foi sacoleira. Isso aí diminuiu, porque no começo da década de 90, eu acho que a Philips, ela passou a desenvolver, a fabricar no Brasil um componente, acho que era microsistema que eu tava lendo que conta isso, ou uma outra, que era um dos componentes principais, não o principal componente, um componente que era importado e que era essencial para fazer o videocassete. É o CF887, que é a linha de atraso de crominância. Era a principal peça para você montar videocassete. Nota mental, o meu irmão também esteve no Paraguai 2 vezes. Poxa, eu queria ter idade para ter ido no Paraguai, cara, sacanagem. João, é quase igual a Caxias, só que lá eles falam espanhol. Detalhe que meu irmão foi truzeira. Ele não foi pra Disney, foi pro Paraguai. Ali sim foi covardia. Então acho que isso a gente pode fechar. A gente tentou falar. Provavelmente já deixamos passar algum software. Eu lembro de alguns de propósito, outros por acidente. Eu lembro, por exemplo, de alguns Adventures em Basic que foram vendidos para MSX, que eram com gráficos que eram simplesmente horrorosos, que eu não me lembro o nome, a gente não falou. Tem alguns outros que vocês vão procurar lá no site do Slotman, na MSX Files. Tem alguns softwares nacionais que não foram lançados, inclusive um baseado no livro Mistério dos 5 Estrelas,
Games, do Marcos Rey. Posso fazer uma menção honrosa também de jogo, que é um jogo que tava daqueles jogos e programas de MSX, que é ou é aquele programando para jovens, para crianças, né? Que ensinava a fazer um videopoker, e esse videopoker foi... Pera aí, o programa para jovens e crianças você tá fazendo videopoker? É. Você tá errado. É isso aí. Ele só faltou... anos 80, cara. Você reclama de eu achar que o MRU era o MRV era pornô. Aí o que acontece? Era um programa em Basic. Esse programa, o autor do livro, depois eu vou ficar devendo, vou ver depois o nome do autor do livro. Eu tenho esse livro até hoje, tá aqui comigo. E esse programa, ele foi colocado no MSX, no melhor exemplo daquelas placas de arcade Forte 2 que tinham o MSX rodando Knightmare, Zanak, Peoples e outros jogos. Eles fizeram uma versão videopoker com aquilo. Aqui na minha rua, na esquina, no mercearia, tinha exatamente o mesmo programa. Giovanni, só uma coisa, você falou do videopoker, coisas pra crianças, veja lá o mundo da coisa, não era strip poker. Não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir. Não era strip poker. Era só jogo de azar, não era jogo de azar e pornográfico. Exatamente. Vamos falar isso aí, que é uma coisa que é importante. A gente precisa pensar um período assim, incrivelmente fértil. A gente tá falando, hein, César? 4 anos, 87, 91, né? É, mais ou menos. Você tem software um pouco antes, mas o grosso mesmo tá entre 87 e 91, com 4 anos. Você tem, por exemplo, um pouco antes, a Amazônia, 85, 86, o software vindo da Gradiente, tudo. Algumas coisas sendo depois. Mas o foco, assim, o grande massa, se for plotar isso num gráfico, a gente vai ver nessa faixa, 87 e 91. Que assim, eu consideraria que foi o período áureo do MSX no Brasil. Foi o auge do MSX no Brasil. Da teoria também mundialmente. Claro que lá no exterior se tinha comercialmente 2 mais e no Japão o Turbo R. O fato é que foi o auge mundialmente, também não só no Brasil, mas eu acho que mundialmente foi esse período bem fértil. E o Brasil, ao contrário do que muita gente vai dizer, mas muita coisa copiada e tudo mais, olha aí, muita gente desenvolvendo. Sim. E sem o apoio de ter uma documentação mais atualizada. E o principal aqui, se a gente pegar programa... documentação, desculpa, deixa eu só falar rapidinho, a documentação do MSX, talvez tirando o livro vermelho que foi traduzido pela McGraw-Hill, a interface de drive também da McGraw-Hill, se bem que eu acho que eles tinham que adaptar pra porta, ou seja, o livro não foi 100% do exterior, foi refeito. Até a documentação que os programadores tinham eram feitos por brasileiros. Sim. 90% dos casos também. Acho que a gente pode mencionar basicamente alguns projetos de recuperação, de preservação de softwares como esses. Tem algumas pessoas na comunidade MSX que têm feito processos para recuperar dados de disquetes antigos, softwares. Como já supracitado o Daniel Caetano, né? Sim, o Daniel Caetano tem feito parte do trabalho que ele pegou o acervo da Cobra Software, do Rogério Belo dos Santos. Então o Daniel tá fazendo isso aos poucos, mas tem outras pessoas fazendo. Então ele passou uma parte do trabalho para o Ulisses, que está recuperando também um bocado de coisas, estão disponibilizando no site. Eu passei coisas da Knight e outras coisas, softwares de empresas cariocas para o Daniel Caetano. Tem uma galera recuperando coisas de fita cassete. Sim. Alguns, inclusive, têm comprado fitas cassete. Com loaders da Paulisoft, com load da Cybertron, né? Da Disprosoft, Orionsoft. Tem recuperado desse material. Então, é uma forma de preservar a história, também em termos de software. E os manuais, na sua grande maioria, alguns já estão disponíveis no dataset. Inclusive, nós fizemos um post agora para apoio ao dataset. Então, se você quiser, gosta do trabalho do pessoal do dataset, do Júnior Capella, do Leonardo, do Clóvis, dá um trocado, dá uma colaborada. Eu já fiz uma doação para eles, pretendo no futuro fazer doações, porque é um trabalho muito bacana, muito bem feito deles, de preservação de toda essa parte da história. Então, colaborem também, porque vocês, eu não programo, eu não posso ajudar, eu não sei como é que eu posso fazer alguma coisa. Tá aí uma maneira que você pode fazer. Colabora, tira lá um trocado, faz uma doação. Você procura se tem algum material e manda. Eu já mandei material pro dataset que eu tinha aqui, que não tinha, passei no scanner e mandei pra eles. Tem que procurar o resto, mais coisas, ver se eles não têm, alguma coisa de software que eu devo ter aqui. Disquete, tem que ver se tem, procurar, mas tem sempre material, é sempre útil. Uma forma de preservação também. Sempre se faz aquela ladainha que brasileiro não tem memória, que esquece tudo, que deixa pra lá. Então, em vez de ficar só falando e chorando sobre leite derramado, vamos ajudar o pessoal que tem interesse em manter essa memória.
fazer isso aí. E eu vou começar aí a caça desses programas todos pra poder botar nos meus cartões SD aqui, pra poder mostrar todo bobão, todo fielzão, que aqui, ó, só tem MSX feito no Brasil, ó, que maneiro. Esse programa serviu pra mostrar que o Ricardo tem bastante coisa aí e não mostra pras pessoas. E eu pretendo ver se um dia eu acho o código-fonte do meu programa de composição musical, que nunca viu a luz do sol, foi concluído, fiz até manual dele, mas eu não vendi. O Ricardo Composer. O nome era outro. Jurk Composer. Não, era The Best Music, eu acho. Era o Jurk Music. Acho que era The Best Music. Jurk Music ia ser mais da hora, hein? Não era nada vendável. Bem, então é isso, né? Eu pensava até que era um programa de outro país, um programa polonês. Aí pra isso eu tinha que pegar aquela sopa de letrinhas, né? Pegar as letrinhas, jogar pro alto, como bateu na mesa, eu escrevo. Por aí. Vamos fechar? Vamos fechar? Finalmente, né? Sim. Tá ótimo já. Então, gente, ó, muito obrigado. A gente deve ter esquecido alguns. Não. A gente esqueceu alguns softwares aí. Alguns muitos. Como lembrou o Giovanni, alguns propositalmente, outros porque nós não lembramos. Te agradeço se vocês comentarem aí, citarem algumas coisas que estão faltando. Então vale lembrar também aí um abraço pro Werner, que a gente não citou a revista AMS Score Club, do clube que ele tinha. Eles fizeram 3 ou 4 edições. Também foi uma revista em disquete. Ele com o irmão dele. Ele com o irmão dele. Se a gente não citar, nem que seja agora no final, o Werner vai vir reclamar nos comentários. Então, pronto, Werner, não reclama mais. Já citei, tá? Agora, cadê a porcaria do software a gente disponibilizar esse negócio? Core Club tava disponível em alguns lugares. Então tem que pegar isso aí pra gente disponibilizar. Então, é isso, gente. Voltamos próximo episódio agora pro Repórter Retro. Eu vou futucar na minha tralha aqui pra ver o que eu acho aqui que tá faltando aí pro pessoal poder copiar. Fui. Bom, eu vou jogar Zorax, fui. Eu vou pegar aqui o Procate Files pra procurar em que disquete é o gerador automático de pauta. Enquanto isso, o João parece que ele pegou o emulador do 71 pra ficar brincando no Expert. Nada, eu vou rodar meu mapa astral, cara. Preciso saber o futuro. Ah, tá. Tchau, pessoal. Retrocomputaria, dedicação total a você.